Eliana Souza. Muito obrigado. Aqui estão, né, amados? Seus livros estão abertos, seus livros estão sendo escritos no céu. Muito obrigado a toda a participação de vocês, a todos, o Senhor está muito, muito agradecido na atenção que vocês têm dado a Ele, tá, amados? O Senhor está muito agradecido na atenção, no favor, nos pensamentos, e que todos vocês estão tendo nele, tá, querido? Ele está muito feliz com isso. Glória a Deus. Pastor Johnson, está por aí? Pastor Jones? Cadê o Pastor Jones? Eu não sei se já está aí. Amém. Pastor Jones! Pastor Jones! É o Senhor? Pode, Senhor. Como é que está o Deus Senhor? abençoe, tudo bem? Pô, apareceu até uma coisa aqui atrás, eu nem sabia, acho que eu tinha colocado antes, apareceu aí. Como é que tá a minha irmã, a Nilva Kadosh? A minha irmã, não é sua esposa, é minha irmã? Tá certo, né? Nossa, não, ela tá, graças a Deus, tá, né, tá controladinha, mas tá passando pelas provas dela aí, né, em nome de Jesus, sabe, Pastor João? Mas Deus, sobrenaturalmente, né, ele deixa a gente de pé, né? Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus aí. Cadê a mão dela? Eu gosto quando ela põe a mão assim, ela não aparece. Né, ela não tá aqui, ela tá lá. Tá Ela certo. não tá aqui, mas tá, glória a Deus, tá aí, tá batalhando, né? Tá bom, sabe? então. Glória a Deus, né? Batalhando bastante aí para, né, para poder sabe? Tá bom. Fazer a obra de Deus que ela tanto ama, né? Mas glória a Deus, né? Mas ela está fazendo as orações dela. Amém. Pastor, a sua internet aí, ela é igual do pastor John, do pastor Lucas também, ou não? A sua é diferente? Não, acho que é porque aqui eu estou usando o Wi-Fi, né? Sim. Daí é melhor, né? Do que a conexão pelos dados móveis, né? Porque o pastor Lucas está usando os dados móveis do celular, né? Sim, tá certo. Então é mais lento, né? É um pouco mais, né? Aqui não, aqui né? Enquanto não falha, a gente está com Wi-Fi aqui, né? Tá certo. Daí a conexão é melhor, porque é fibra ótica, né? Essas coisas todas aí, né? Daí é melhor, né? Tá bom, mais então. Tranquilo. Eu vou pedir uma oração para o Senhor, não vou comer mais seu tempo. Amém. Então... Muito obrigado, Pai, por ter trazido aqui o pastor Jones aqui conosco. Infelizmente, a pastora Nilva não pôde estar aqui. Abençoa ele, Senhor. Então, traga essas mensagens do teu coração para ele, que o pastor Jones venha explicar para nós os desejos do teu coração e venha nos edificar nos caminhos que nós andamos, Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Muito obrigado. Pedimos também que o Senhor lembrasse da pastora Nilva, edificasse ela, encorajasse ela nesse trabalho que o Senhor tem dado para ela. Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, obrigado pelo teu carinho, amor por todos nós, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, Jesus. Fica na paz, querido. Tá bom, vamos lá, né? Glória a Deus, né, amados? Louvado seja Deus. Né? Deus é tremendo, Deus é bom, né? As batalhas espirituais são fortes, grandes, mas Deus é maior, né? E as orações dos irmãos ajudam muito, né? Com certeza, né? A manter a gente de pé, sem dúvida, né? É a vontade de Deus, né, queridos? Que a gente ore uns pelos outros, né? Ajude da maneira que puder, né? Sem dúvida, né? Deus, ele sabe todas as coisas, né? Conhece as intenções dos nossos corações, conhece o íntimo, né? Oh, glória a Deus, de cada um. Ele é o nosso Pai, né? Louvado seja Deus, né? Que Deus abençoe aqui cada um, amados, poderosamente, né? Glória a Deus, aleluia, todos que estão aqui, né? A irmã Gislane, a irmã Luana, o irmão Evandro, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus aí, né? Quem mais? A irmã Evanilde. Todos os irmãos, a irmã Lara, né? Todos, a irmã Luana, né? Glória a Deus, aleluia. A irmã Catiúcia, a irmã Célia. Oh, glória a Deus, aleluia.
Todos amados irmãos, a irmã Eliana, a irmã Maria Carmo, né? Todos irmãos aí, irmã Célia, né? Glória a Deus. Os amados irmãos aí fiéis, né? Glória a Deus. Que fazem parte da igreja fiel, né, amados? É a igreja fiel. É. Nós temos que ser a igreja fiel e verdadeira. Porque é essa que faz a diferença, né? É essa que faz a diferença. O irmão, a irmã Rosana, né? O irmão Ezequiel, obreiro Ezequiel, né? Apareceu também. O pastor Lucas, né? Em nome de Jesus, pastor João, né? O profeta não pôde estar, mas glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, queridos, né? Amém, irmã Rosana, glória a Deus, né? Eu agradeço, né? Em nome de Jesus. E eu mando, né? Eu mando aí os abraços aí, os beijos para a pastora Nilva, né? Em nome de Jesus, glória a Deus. Eu mando para ela lá. Louvado seja Deus, né? Amém, né, irmã Lara? Glória a Deus. E a pastora Nilva vai, né? Deus vai permitir que ela esteja aqui, né? Em nome de Jesus, qualquer hora dessas aí, louvado seja Deus, né? E Deus está trabalhando na vida de cada um, né? Que eles trabalham de uma forma diferente, né? Na vida de cada um, né? E para nós sermos usados por Deus, nós temos que gerar fraqueza, né? A gente tem que gerar fraqueza, queridos, dentro de nós, para nós podermos ser usados por Deus, né? E é por isso que Deus trabalha assim com a gente, né? Deus, ele nos humilha, né? Ele quer que nós estejamos no nosso devido lugar, né? E que é ele que nos usa pela sua graça, né? Pelo seu poder. É por isso que Deus permite, né? A Erin estar nessa condição, a pastora Nilva, né? E todos nós. Porque as batalhas espirituais nos deixam humildes. Darabaço de rai. Amém, queridos? Então, o nosso coração tem que gerar humildade, né? Se o nosso coração tiver exaltado, aí prejudica, queridos, o fluir do Espírito Santo, né? E Deus, ele trabalha com cada um de uma forma diferente, né? Cada um de uma forma diferente. Não é verdade, queridos? Tenhamos nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo subsistindo na forma de Deus, né? Não usurpou o ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, reconhecido em figura humana, né? E se humilhou até a morte, e morte de cruz, né? É o sentimento que estava em Cristo Jesus, amados. Amém, irmã Lara, glória a Deus, né? A gente crê, sabe? A gente crê na cura, né? Na cura da irmã Erim, da pastora Nilva, né? Na hora certa. Nem antes, nem depois, né? Mas é a hora que Deus assim desejar. Glória a Deus, aleluia. Mas é assim, né, queridos? Pastora Nilva já, né?
ela não tem mais aquela energia que ela tinha antes, né? No começo da igreja, né? No começo desta igreja aqui, né? Mas glória a Deus, né? A gente sabe que Deus está no controle de tudo, né? Deus sabe o que faz, queridos. Né? Glória a Deus. E glória a Deus pelo que ela fez por esta obra aqui, né? Em nome de Jesus, na vida de cada um, né? Deus sabe. Né? Mas como diz a palavra, tudo tem a sua hora, né? Tudo tem a sua hora. Oh, glória a Deus. Né, amados? Tudo tem a sua hora. Determinada, né? Tem tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, né? Tempo de ajudar, tempo de deixar de ajudar, tem tempo para tudo, né? Não é verdade? Tempo da alegria, tempo da tristeza. Santo Deus, glória a Deus, né? Pastora Aniva está dizendo que até nos exames saiu o cansaço, né? O problema também é o cansaço, né? A exaustão que essa doença traz, né? Que cansa 5 vezes mais do que uma pessoa normal, né? A insônia, né? E tanta coisa, né? Mas grande é o que Deus tem reservado, queridos, né? Grande é o que Deus tem reservado, né? E ela está em oração, está lá falando, eu estou aqui em oração, eu estou aqui, tal, né? Glória a Deus, né? Até queria que ela estivesse hoje aqui, mas vai dar certo, né? Em nome de Jesus aí. Então é tudo, queridos, tempo da prosperidade, tempo da escassez, né? O apóstolo Paulo disse assim: eu estou acostumado, eu sei viver em toda e qualquer situação, né? Eu aprendi a viver na escassez e na abundância, né? Mas a jornada de Deus é assim, queridos, né? É você crer no amanhã, né? E acreditar que no dia de hoje, né? Deus está trabalhando. Glória a Deus. Né, amados? Mas é assim, né? Tem o tempo da doença, o tempo da saúde, né? Acontece de tudo, né? De tudo acontece. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele gerou humildade na vida dele, né? Ele mesmo gerava fraqueza e humildade, né? E é, amados, o que a batalha faz, a batalha espiritual, a prova, né? Ela deixa a gente humilde, né? Ela põe a gente no nosso lugar. Darabaço de rai. É por isso que o apóstolo Paulo falou. Por isso que eu vou me alegrar mais nas fraquezas, nas angústias, nas perseguições, nas injúrias, né? Nas tribulações, nas dificuldades, para que em mim repouse o poder de Cristo, né? Então a gente tem que gerar humildade, queridos. A gente tem que, né, se pôr no nosso lugar, porque daí Deus usa. Você está entendendo? Quando a gente diminui, Deus aumenta, né? E o apóstolo Paulo disse que nós diminuamos e o Senhor Jesus cresça em nós, né? Só que para Jesus crescer em nós, a gente tem que diminuir.
Nós temos que diminuir, né? E a prova, a tribulação, faz esse papel. Faz esse papel. Você está entendendo? Por isso que é arrebentar com o ego, né? Você está entendendo? Darabaço, derrai. Porque se a gente alimentar o ego, ele cresce. Né? Você está entendendo? É a guerra da carne contra o espírito contra a carne, né? O espírito de Deus, ele combate o nosso ego, mas o ego combate o Espírito Santo, amados. O ego, ele é arrogante, ele é soberbo, ele não quer perder. Você está entendendo? O ego, ele quer ganhar. Esta é a batalha que o apóstolo Paulo falou. O que é a carne? A carne é o ego, é o desejo, os desejos. Que todo ser humano tem. E já nasce com ele, né? Oh, glória a Deus, aleluia. Amém, queridos? Esta é a batalha da carne contra o espírito, é o ego. Né? E o ego, ele é insistente, ele batalha contra o espírito. Né? Ele não quer perder. Né? Este é o ego, esta é a carne. Né? E o que gera os frutos da carne? O ego. Né? Idolatrias, feitiçarias, inimizades, iras, porfias, dissensões, facções, invejas, ciúmes, discórdias, né? E é óbvio, né, amados, que isso atrapalha o fluir do Espírito Santo. Né? E você acha que Jesus Cristo foi tratado de uma maneira especial? Não. Todo mundo tem que ser tratado igual diante de Deus. E Jesus Cristo também. Né? Passou pela cruz. Teve que passar pela cruz. Né? Não é verdade, querido? E ele não aprendeu obediência por tudo aquilo que ele sofreu? Né? Por quê? Porque Jesus Cristo nasceu com a natureza do ego. Você está entendendo? Então Jesus Cristo sentiu o que é ser um ser humano, né? E durante a vida dele ele foi sendo tratado, né? Durante a vida dele ele foi sendo tratado. Jesus Cristo teve que vencer este ego, né? Agora a palavra de Deus diz que Jesus Cristo foi tentado em tudo, mas em nada pecou, né? Só que tem a etapa que Jesus passou até antes do Jordão, antes do batismo, né? Onde ele viveu exatamente como qualquer ser humano, né? Ele viveu exatamente, sentiu exatamente tudo, né? Jesus teve que vencer esse ego, né? Porque todo ser humano nasce com ego, queridos. Todo ser humano nasce com essa natureza egoísta, né? Todo ser humano tem que matar este ego. Né? E Jesus Cristo passou por essa prova aí. Porque a Bíblia diz em Hebreus, né? Que ele aprendeu obediência por tudo aquilo que ele passou.
Por que está escrito isso? Que ele aprendeu obediência, né? Porque ele experimentou o ego, os desejos, né? Darabaço de Rai. E aos 12 anos de idade, ele foi visitar Jerusalém, conhecer o templo, né? Conhecer a cidade santa. Oh, glória a Deus, aleluia. Pela primeira vez, né? Porque quando o judeu, o homem, faz 12 anos, ele tem esse direito, né? De conhecer Jerusalém, conhecer o templo, né? Coisa linda, né? E eles tiveram que fazer aquela viagem de Nazaré até Jerusalém, né? Tem aquela viagem, né? Mas a gente vê que aos 12 anos, Jesus já começou a ter uma ideia de quem ele era, né? Você acha que ele nasceu sabendo, queridos? Claro que não. O Senhor Jesus Cristo teve que descobrir quem ele era, né? Sabe? O Espírito Santo foi trabalhando. Amém, irmã Gislaine. Amém, amados. Glória a Deus, né? Em nome de Jesus. A gente crê que a pastora Nilva vai estar aí, né? Em nome de Jesus aí. Mas é tempo do tratamento, né, queridos? Tudo é isso que a gente está falando, né? Então, o Senhor Jesus Cristo, amém, em nome de Jesus, né? E o interessante é isso, né? Que a gente crê, a gente vê pela palavra que aos 12 anos ele já começou a entender quem ele era, né? Onde estava lá ele discutindo com os doutores da lei, né? Os sacerdotes, os escribas, né? 12 anos de idade, né? E a palavra de Deus diz que ele fazia perguntas que deixava os caras assim, de cabelo em pé. Então, aos 12 anos, ele já criticava os erros da Raba. Aos 12 anos, ele já começou a perceber os erros que estavam acontecendo, né? Sabe? Na própria religião judaica, né? Então ele já fazia umas perguntas assim que deixava eles, né? Meio assim sem saber o que responder, né? Então ali ele já começou a ter aquela noção, né? O Espírito Santo de Deus, né? Sabe, já começou a revelar para ele certas coisas, né? Então ele já começou a ver os erros da religião, as atitudes dos fariseus. Aquilo já começou a incomodar ele, né? Porque Jesus é aquele, né, que teve a maior intimidade com Deus aqui na Terra, né? Darabaço de Rai. Mas a gente sabe que o pai de Jesus, ele morreu, né? E ele, como era o filho mais velho, ele teve que assumir. Então a responsabilidade do lar veio sobre Jesus. Porque quando o pai morria, o primogênito fazia o papel do chefe de família. Então a criação, né, o sustento do lar veio sobre as costas de Jesus. Então ele teve que trabalhar.
A gente sabe que Jesus tinha irmãos, né? José teve irmãos e irmãs, né? Acho que 4 irmãs, uma irmã. Jesus teve uns 4, 5 irmãos, filhos de José com Maria. Você está entendendo? Então, quando o pai morria, a responsabilidade ficava para o filho mais velho. Ele tinha que sustentar a mãe, os irmãos. Então, Jesus foi aprendendo tudo isso, queridos. Você está entendendo? Isso foi o teste que Jesus teve que passar, que é o que todos nós temos que passar, né? E isso foi aperfeiçoando ele cada vez mais. Foi preparando ele para o ministério, né? Você acha que ele nasceu pronto, né? Não. É. Mas a gente vê que aos 12 anos ele já começou a ter aquele negócio, né? Porque os pais deles voltaram, né? Acabou a Páscoa, acabou a festa, eles voltaram, né? E eles tinham certeza que Jesus estava junto, mas Jesus ficou lá no templo, né? Aí os pais, desesperados, né, naquele tempo, voltaram, estava ele lá, né? Discutindo conversando com os religiosos, com os fariseus, com os líderes, né? Questionando os líderes, questionando certas coisas, né? Ele já começou a questionar. Aí José e Maria falou: filho, o que você fez? O que você está fazendo? Né? Aí ele falou assim: não, eu tinha que estar cuidando dos negócios do meu pai. Né? E assim é com a gente também, queridos. Né? Quando nós temos o contato com o Espírito Santo, que a gente crê na palavra, né? A gente começa a mudar. Né? Jesus Cristo nasceu judeu, porque ele tinha que nascer judeu. Porque a nação de Israel, ela foi um instrumento que Deus usou para a vinda de Jesus, né? Para que Jesus abençoasse toda a terra, né? Agora, a nação de Israel foi um instrumento usado por Deus, né? Para que Jesus pudesse vir à terra, né? E Jesus Cristo nasceu judeu, né? E o judaísmo, apesar dos erros, era a nação que estava mais próxima de Deus, né? A nação de Israel era a nação que estava mais próxima. É aqueles que adoravam e serviam a Deus da forma mais correta, mais verdadeira, né? E ele nasceu daí, né? E é óbvio que ele começou a ter contato com Deus desde criança, né? Ele começou a ter contato com o Deus de Israel desde criança, né? Darabaço de Rai. Mas ele teve que passar pelas dificuldades da vida, né? Teve que cuidar da sua mãe, dos seus irmãos, né? Oh, glória a Deus, aleluia. E quando ele começou o ministério de fato e de verdade, ele estava preparado, né? O Senhor Deus, pelo Espírito Santo de Deus, tratou ele, né? Oh, glória a Deus, aleluia.
E ele conseguiu ter uma intimidade perfeita com o Pai, né? Ele conseguiu ouvir a voz de Deus de uma forma clara, perfeita, que é o que todos nós temos que buscar, né? Ouvir essa voz perfeitamente e saber discernir quando é a voz do homem, quando é a voz de Satanás e quando é a voz de Deus, né? Quando é a voz do ser humano, quando é a voz do inimigo e quando é a voz de Deus. A gente tem que saber isso perfeitamente, né? Os nossos ouvidos espirituais têm que estar treinados, refinados, para discernir totalmente toda a voz que vem falar com a gente, né? Porque nesse mundo que nós estamos, são muitas as vozes, são milhares de vozes, né? Agora, Jesus conseguiu ouvir perfeitamente a voz de Deus, né? Tanto que Satanás não pôde enganar ele, né? Lá no deserto, né? Naquela tentação, né? Agora, a voz do ego atrapalha, né? A voz interior nossa, né? Atrapalha, mas. Porque muitas vezes é uma voz que vem do ego, que vem de você mesmo, de mim mesmo, né? A gente tem que discernir isso, sabe? Tem que saber quando a voz é tua, quando a voz é de Deus, quando a voz é de outra pessoa, quando a voz é de Satanás, né? Oh, glória a Deus, aleluia. E isso se consegue através da intimidade, né? Porque quanto mais você anda com alguém, você conhece a voz dessa pessoa, né? Se o teu filho gritar lá, né, lá de longe, ô pai, ô mãe, você sabe que é teu filho, porque você conhece a voz dele, né? Tá entendendo? Atende o telefone, você já sabe que é teu filho, você já sabe que é tua mãe, que é teu pai, né? Por quê? Por causa da intimidade, né? Então, uma coisa é a intimidade, a outra coisa que atrapalha é a voz do ego, né? E muitas vezes a gente pode inflar o ego, né? Se você alimentar o teu ego, ele cresce. Ele vai crescendo. Você está entendendo? Se a gente alimentar a nossa carne, o nosso ego, ele vai crescendo. Vai querendo tomar espaço, né? E vai atrapalhar totalmente a voz de Deus, né? Vai atrapalhar, mano. Né? Oh, glória a Deus. Por isso que tem que ser mortificado. Né? E é por isso que vem as batalhas, as provas, né? Porque as provas e as batalhas matam esse ego, né? Vão sufocando ele, né? Vai sufocando, você está entendendo? Darabá vai sufocando, e ele tem que ser sufocado. Né? Tem que ser sufocado, queridos. Né? E você acha que Jesus Cristo não teve essa luta? Teve. Ele teve. Né? Ele experimentou isso.
Mas, graças a Deus, sem pecado, né? Mas ele foi treinado. Ele teve que ser treinado para ouvir a voz de Deus, né? Então, a palavra de Deus diz que o coração ele é enganoso, né? Realmente, por causa do ego. Porque o ego engana, né? E o ego, ele acaba se misturando com o Espírito Santo, né? Você está entendendo? A voz do Espírito Santo se mistura com a voz do teu ego e sai uma coisa distorcida. Distorcido. Você está entendendo? Distorce. É que nem a sintonia do rádio, né? Lembra, né, quando a gente lá antigamente que o rádio você tinha que girar o botão para sintonizar, né? Certinho assim, né? Hoje em dia não, hoje em dia é automática, sintonia automática, né? Mas lá atrás a gente tinha que sintonizar, né? Meu Deus, já passou, irmão, pastor João. Meu Jesus Cristo. Então tem que é mesmo, então tem que sintonizar. Então, né? A voz perfeita do Espírito Santo. Entendeu? Agora o ego, ele atrapalha a sintonia. E graças a Deus, Jesus Cristo, né, ouvia perfeitamente. Né? E o que a gente recebe da onde, pastor João? Né? No coração, entendeu? O nosso coração, ele tem que estar treinado para ouvir a voz de Deus. Se o teu coração estiver treinado para ouvir a voz de Deus, aí sim, que era o coração de Jesus, porque Jesus recebeu tudo do coração, né? Jesus recebeu de Deus para o coração dele. Só que o coração dele estava treinado para ouvir perfeitamente a voz de Deus, né? Agora a pessoa que não conhece a Deus, o coração dela é totalmente enganoso. Mas se o teu coração tiver treinado, né? Porque as pessoas que escreveram a Bíblia escreveram do coração delas, né? São pessoas que escreveram do coração, mas de um coração totalmente treinado, disciplinado mesmo, né? Na prova difícil, na guerra espiritual, né? Então, claro, o coração é enganoso das pessoas que não conhecem a Deus, que não estão treinadas por Deus, né? Porque é o ego que vai falar, e a pessoa só vai ouvir o seu ego, né? Agora, Jesus Cristo recebeu, né? Os apóstolos receberam. Como é que os apóstolos escreveram as epístolas? Veio tudo do coração deles, né? Tudo que vinha do coração de Paulo, ele escrevia. Jesus falou que vinha do coração, mas era um coração treinadíssimo, né? Provado no fogo, refinado mesmo, na fornalha, né? Que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Glória a Deus, é isso aí. É o que eu queria, era o raciocínio que eu queria dar, né? Falou 35 minutos, amado. Como é que passa Meu rápido, Deus né? do céu, Jesus Cristo, é. É interessante o tópico do ego, né? Interessante o que o senhor falou. O ego mistura com o Espírito Santo e aquela bagunça. Dá uma bagunça, Mas é verdade, né? Aquela voz dentro da gente, você é lindo, você é maravilhoso, não existe ninguém igual a você. Tudo, você não sabe de onde que vem, mistura tudo, né? Mistura tudo, tudo, tudo. A voz do inimigo com a tua voz, com a voz do outro, né? Meu Deus, mas realmente, é a batalha que a gente enfrenta, né? É uma misturança, é uma confusão, é uma salada, né? Meu Deus do céu. O Espírito Santo sempre fala para mim que eu sou bonito, eu sou maravilhoso, eu sempre escuto. Isso, é o Espírito Santo. É verdade, é muito perigoso o ego, né? Mas glória a Deus, mas é isso aí. Esse que é uma grande batalha, isso aí, é uma grande coisa que a gente tem que, né, buscar, sabe, ouvir a voz limpa do Espírito Santo. Né? Eu acredito que o senhor falou também, tá, pastor? Eu acredito que Jesus teve o ego da carne querendo falar, mas ele abafou. Não, ele passou por, com certeza. Não, com certeza ele passou. Teve todos os mesmos sentimentos que nós tivemos, né? Mesmos sentimentos, mesmo tudo. Tudo. Que você possa imaginar. Né? Interessante. Ele falou isso para a diferença, falou para nós a diferença entre eu e você, que eu não deixo minhas emoções me controlar. Glória a Deus. Né? Ele aprendeu isso. Ele aprendeu, ele dominou
Ele dominou essa técnica, A né? obediência, o apóstolo Paulo falou que Obediência, ele aprendeu, que vem pela... ele aprendeu a obediência vindo aqui, né, mano? Glória a Deus. Ele aprendeu a realmente, né? Tipo, segurar a emoção, segurar tudo, né? E usar tudo para a glória de Deus, né? Meu querido, então, terminando rapidamente, o nosso tempo já acabou. O que o senhor faria para uma pessoa, então, para diminuir o ego? Se o senhor tem alguma Pois é, né? Tem que sufocar, mas isso é uma obra que Deus faz, né? Então, quando vem a tribulação, a perseguição, a prova, tudo, a divisão, né? Tudo isso aí, todas as dificuldades. Então, é uma obra que o Espírito Santo está fazendo, né? Então, o Espírito Santo, ele está tentando sufocar o ego, né? E o ego, por sua vez, também revida contra o Espírito, né? Sabe, realmente, é uma briga feia, pastor João, é uma briga feia, né? Já viu aquela briga feia mesmo, sabe? Você tem que, né? Que nem um cachorro quando se pega com o outro, é feio, né? É verdade. Se a gente não chegar e separar os dois, eles vão até o, né? Se você não jogar água fria, se você não separar os dois, né? É uma briga feia. Então, o que acontece, né? A gente tem que... Por isso que a gente tem que estar feliz na hora da prova, quando Deus mandar uma prova, né? A gente tem que, tipo assim, aceitar aquela prova vinda de Deus, né? E a gente tem que, tipo assim, aceitar no nosso coração realmente a tribulação que Deus envia, né? Sabe? Porque isso está matando, está sufocando o ego. Isso está sufocando o ego. Amém. Né? O Espírito Santo... E a voz de Deus vai ficar clara. Amém. A intimidade vai aumentar, né? Sim. O teu coração vai estar preparado. A voz mansa de Deus, né? Ouvir aquela voz mansa, aquela voz suave, né? É certo. Com certeza. Acabou o tempo. O senhor quer pedir uma oração para os irmãos ao redor do mundo, por favor? Amém. Vamos orar, então. Pai querido, Pai santo, obrigado por essa palavra, né? Em nome de Jesus, realmente. E que a gente possa, né, se deixar ser tratado, né? A gente sabe, Senhor Jesus, que o Senhor ensinou, tudo que o Senhor ensinou, sabe, 99% teve a ver com o ego, com matar o ego. Tudo que o Senhor ensinou, 99,9%, né? Teve a ver com isso, né? Então, Senhor, obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor ter nos ensinado tudo isso, né? E tudo isso tem a ver com a mortificação do ego, né? Quando você recebe um tapa numa face, dá outra, orar pelo inimigo, né? Todos esses tipos de ensinamentos que o Senhor nos deu, né? Por isso que o Senhor disse que a gente acaba aborrecendo as coisas, até a própria vida nossa, né? O Senhor falou assim, que se a gente não aborrecer a própria vida, a gente não pode ser o teu discípulo, né? O que é esse aborrecer a vida? É a luta contra o ego, né? Porque o ego, ele grita. O ego diz assim, abandona isso, né? Esse Jesus só fala coisa doida. O ego fala isso, né? Abandona essa fé aí, rapaz, você tá louco, né? O que Jesus ensina é uma doideira, né? Você não vai conseguir, né? Como é que você vai receber um tapa numa face e dar outra, né? Isso é ridículo, o ego fala isso, né? Como é que você vai amar o teu inimigo? Que coisa mais ridícula, né? E o ego vai falando isso, né? Mas glória a Deus, Pai Jesus, né? Por isso que o Senhor falou, carrega a tua cruz dia a dia, né? Carrega a tua cruz dia a dia e me siga, né? Por quê? Porque daí, amados, a gente vai, em nome de Jesus, né? Ouvir a voz do Espírito Santo claramente. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Pai. Te agradeço pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Peço a tua bênção para os irmãos, para o pastor João, para o pastor Lucas, para o profeta que não pôde estar aqui, no teu nome santo, Pai querido. E obrigado pela live, mais uma live, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém, 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 amém. Dá um abraço, tá, pastora Nilva? A gente não está completo sem ela. Manda um abraço para ela aqui, tá todo mundo mandando, amor, um abraço aí, tá?
Fala para ela, a senhora... Manda um abraço para eles. Fala para ela, nós não estamos completos sem você. Fala para ela aí, fala para ela aí. Pastor João mandou falar que nós não estamos completos sem você, amor. Olha aí, ó. Você viu, hein? Guarda essa, né? Guarda essa aí, né? Fica na paz, Glória a vou Deus. terminar a live, então. Tá bom, Deus abençoe.